hoje nós vamos entender um pouco mais sobre o transtorno bipolar. Um transtorno que se caracteriza pela oscilação de humor e também por outros comportamentos que a gente vai já entender com a psicóloga que a gente convidou aqui para o Vida Saudável, a doutora Silvina Oliveira. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa Tudo tarde, bem? Nayara, obrigada, boa tarde. Bom, a gente estava falando de fazer xixi da cama, incontinência urinária, e agora a gente vai para o Vida Leve falando sobre... A gente faz sempre vários temas para poder trazer muita informação para as pessoas, Silvina. E aí a gente vai falar sobre o transtorno bipolar. Queria que você começasse explicando para a gente o que caracteriza o transtorno bipolar. Nayara, o transtorno do humor bipolar é uma condição psiquiátrica de adoecimento mental. E essa condição psiquiátrica, ela eleva duas questões. A alteração do humor, tanto para a questão da euforia, quanto a redução na parte depressiva. E essa alteração, ela acontece de forma cíclica, de forma rápida, mas ela demanda um certo tempo para acontecer. Mas, por exemplo, a pessoa ela pode ficar no mesmo dia muito eufórica, muito alegre, esbanjando alegria, e no mesmo dia ela fica depressiva, fica triste? Não acontece dessa maneira. A gente sempre tem essa imagem, né, de que é uma transição de humor muito rápida. Nós costumamos até certas vezes defamar as pessoas achando que elas são bipolares. E existe outro transtorno que é parecido com o transtorno do humor bipolar, que você pode também trazer uma pauta, que é sobre o transtorno de personalidade borderline, que é essa alteração rítmica rápida. E o transtorno afetivo do humor bipolar, ele acontece em épocas sazonais. São diferentes períodos da vida. Diferentes períodos, tipo, vamos simbolizar um período específico do ano. Chega o final do ano, a gente está naquela euforia de fazer compras. Todo mundo compra muito, compra para fazer presentes para as pessoas, compra coisas para si. Quando chega no início do ano, vem as contas. E vem a fase depressiva. Por quê? Porque você fez as contas, se endividou, e vem a parte que você tem que arcar com as despesas. Então, isso é só uma simbologia. É uma simulação. Simulação, né? É uma simulação, porque o transtorno afetivo bipolar, ele é uma condição psiquiátrica, já tem estudos que estão comprovando que tem aspectos genéticos. Então, a pessoa bipolar, ela tem crises de euforia, pode demorar um certo tempo, semanas. A pessoa está muito eufórica, muito ativa. Vamos simbolizar, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão por compras. Ela não fica nessa compulsão só um dia, são vários dias. Aí depois vem a parte depressiva, que é a parte que ela não quer os bens que ela comprou, porque muitas vezes aquelas coisas eram só a satisfação de um momento. Então, o transtorno afetivo do humor bipolar, ele é uma questão que envolve muitas essas questões sociais e emocionais, principalmente. Tá, você está relacionando essa história com as compras só para que as pessoas possam entender o comportamento, mas não quer dizer que a pessoa que é bipolar, ela é compradora compulsiva. Não, porque a euforia ela remete a questões relacionadas à alegria extrema. Tipo, vamos simbolizar... Ela está num período de muita festa, muita disposição, muita disposição. E a fase depressiva é quando acontece a redução do humor. Quando há um rebaixamento, quando há anedonia. O que é anedonia? Pronto. A anedonia é uma questão que envolve uma tristeza e um embotamento. Tipo assim, algo embotado, algo sem vida, sem disposição. Como que faz esse diagnóstico? Mas antes de responder isso, se você tem alguma dúvida em relação a esse assunto, transtorno bipolar, a gente está aqui com a psicóloga especializada nesse assunto para tirar todas as nossas dúvidas. Manda aí sua pergunta para a gente no 869-9927-0783. Bom, quando que pode diagnosticar o transtorno bipolar? Porque todas essas questões psíquicas, até o diagnóstico deve ser mais difícil, né? Porque um determinado transtorno, ele é parecido com o outro ou não? Ou isso é um engano meu? O diagnóstico ele é feito pelo psiquiatra e pelo psicólogo. Os dois são embasados cientificamente para fazer esse diagnóstico. Não é somente alguém dizer que alguém é bipolar. Tem que ser feito um diagnóstico, um levantamento científico. A medicina usa a CID-10, que é o manual que eles utilizam de controle internacional de doenças. E a psicologia usa o DSM-5, que é outro manual que categoriza esse transtorno de formas diferentes. Então, o diagnóstico ele é feito pelos dois profissionais, ambos têm que estar conversando,
Tem que ter uma similaridade para se Porque chegar no até o consenso. tratamento também é feito pelos dois. Pelos dois. O ideal é ser feito pelos dois. Muitas pessoas ficam só na medicação e essa questão de usar só o medicamento muitas vezes não dá muito resultado. Porque o medicamento ele vai mexer na parte fisiológica e o psicólogo com as partes emocionais. Com a terapia. Com a terapia. Tá, mas aí como que, vamos lá, a pessoa chega com... O que vocês buscam entender na vida desse paciente para poder diagnosticar que ele tem transtorno bipolar? Quando o paciente tem perdas e prejuízos na vida. Vamos lá, me explique melhor. Vamos Perdas e exemplificar. prejuízos, por exemplo, perdas relacionadas a questões sociais, questões familiares, quando essas perdas geralmente implicam numa redução da qualidade de vida. Quando essa qualidade de vida passa a ser diminuída, tipo, já não rende tanto no trabalho, já não estuda o suficiente, já não tem mais as mesmas interações com os filhos, com a esposa ou até sozinho com os amigos. E essas questões, elas remetem muito a esses aspectos. Por quê? A pessoa envolvida dentro do transtorno afetivo bipolar, ela tem essas crises ciclotímicas de humor. O que é ciclotímicas? É um ciclo. Como eu já falei nisso, existe esse ciclo entre a euforia e a fase depressiva. E a gente costuma chamar de cíclica ciclotimia. Olha, a gente tem muitas perguntas, então vamos tentar responder aqui nossos telespectadores de uma forma bem rapidinha e que eles se sintam, né, que foram atendidos, tá bom? Só outras perguntas, olha aí. Nisley Lima, boa tarde. A minha mãe tem hora que está de bem e uma hora para outra quer destruir tudo. Pode ser transtorno bipolar? Olha, cientificamente a gente não pode dizer que uma pessoa que muda, tem uma alteração de humor assim, pode ser transtorno do humor bipolar, porque ela pode ter distimia, que também é um transtorno do humor. A distimia, a pessoa ela tem crises rápidas de alteração de humor, levando à destruição, à zanga, a pessoa fica muito zangada, muito alterada. E esse descontrole, ele causa prejuízos. Juntamente com o transtorno bipolar também. Pode evoluir. Então é importante que ela procure um especialista para realmente fazer o diagnóstico correto. É interessante, correto, porque dentro dos processos diagnósticos tem essas questões que são comparados transtornos para poder ser feito a eliminação ou acrescentar um transtorno específico. Ok, mais perguntas. Dani Maria, ela é de Piripiri. Minha filha tem um medo constante de morrer. Isso pode ser um transtorno bipolar? Não. Não, porque o medo de morrer já entra em outras questões. Tem que ver, ela também tem que fazer um acompanhamento, fazer um levantamento diagnóstico para saber se é realmente medo de morrer ou é medo de algo específico. Porque, às vezes, o medo de morrer ele é associado a questões existenciais. Ok, então. Vamos lá, outra pergunta. Socorro de José de Freitas. Olha que tem muitas perguntas de várias cidades, né? Sinal que a nossa audiência está em todo o Piauí. Olha lá, tem dias que eu estou triste e na mesma hora fico alegre e logo depois fico chateada. Posso ter transtorno bipolar? Essa questão, porque a bipolaridade, eu tinha essa impressão de que era algo que, essa mudança era rápida. E pelo que eu entendi hoje, não é. É tão rápido, porque existe um ciclo que a doença tem. Igual a depressão. O depressivo, ele não está todo o tempo depressivo. Ele tem momentos que ele está bem. E esses momentos que ele está bem, é os momentos que ele interage socialmente. Do mesmo jeito acontece no transtorno afetivo, porque a depressão, a bipolaridade, são transtornos do humor. Silvina, mais uma pergunta para a gente encerrar. A Laís Rodrigues, ela é de Várzea Grande, no Piauí. Transtorno bipolar pode ser percebido pela quantidade de comida que a pessoa sente necessidade de comer? Aí parece mais uma característica de ansiedade. Não de bipolaridade. Não de bipolaridade. Ok, então, olha, se a gente tivesse aqui a tarde todinha, essas questões, essas demandas psicológicas, elas nesse momento, inclusive, elas estão bem fortes, né? Em todos nós que estamos passando por agora, no momento de pandemia, mexeu com o psicológico de muita gente mesmo. Por isso é que a gente pensou nesse quadro Vida Leve, que é para poder a gente ajudar com orientações, que as pessoas tenham uma vida mais saudável, a vida mental mais leve. Muito obrigada, viu, Silvina, pela sua participação aqui. Tá bom? Obrigada, digo eu, né? Eu gostaria de deixar uma mensagem para as pessoas que acreditam ter transtorno do humor bipolar ou acham que tem alguém na família ou amigo que tenha. Converse com seu amigo, com seu familiar, para procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, porque as questões relacionadas à saúde mental estão em alta, então é importante a gente ter esse cuidado. Ok, então, muitíssimo obrigada. E olha